Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham e sempre os convido, né? Para os que não se inscreveram ainda no meu canal, é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, que é aquele sininho, utilize da parte dos comentários e coloque like lá no que vocês gostarem. Eu os convido também a entrar no www.cursosdovila.com.br, lá tem o primeiro curso de uma série, esse já está sendo oferecido sobre a história da ditadura militar no Brasil, ok? Bem, vamos lá então. Hoje uma notícia triste, né? Eu estou usando a manchete do UOL. O Brasil bate recorde de mortes em 24 horas, chega a 5.017 óbitos e passa a China. Realmente é uma notícia extremamente, né, tristérrima, 474 mortes registradas em 24 horas. Lembrando que tem subnotificação, e muita. Inclusive agora está sendo levantado pelo Globo, muita subnotificação. Na hora que começar a subnotificação ser investigada, o número de mortes vai ser muito maior. Agora, veja a irresponsabilidade do governo. Lembra quando o Osmar Trevas chegou a dizer que o pico teria sido dia 8 de abril. Olha a irresponsabilidade do Trevas. E o Trevas faz a cabeça do Bolsonaro, quase virou ministro da Saúde e fez de tudo para derrubar o Mandetta. E falando em Ministério da Saúde, ontem eu assisti a coletiva, até fiz um comentário muito rápido, porque na televisão tem de ser muito rápido, sobre a fala do ministro da Saúde, secretário-geral do Ministério, e o Wanderson, lá que foi conhecido na época do Mandetta. O secretário-geral, um senhor militar, que diz que está cumprindo uma missão no Ministério da Saúde, uma missão que militar cumpre missão, não é missão, o senhor está no governo. Né? Então vamos separar as coisas. O exército, de onde o senhor provém, é uma instituição de Estado, não é uma instituição de governo. Então é necessário primeiro esclarecer esse ponto. E o senhor disse que tem isolamento social que dá certo e isolamento social que dá errado. Eu apontei lá ao vivo, na hora, muito correndo, que eu gostaria que o senhor me explicasse que isolamento social é que dá errado. O senhor, por favor, me mostre. Nunca vi. O senhor é igual a jabuticaba, uma invenção brasileira. Né? Ao contrário, o que o senhor está insinuando, no fundo, é que deve acabar com o isolamento, jogando água no moinho do criminoso que ocupa o Palácio do Planalto, o psicopata Jair Bolsonaro. Então, a fala do senhor foi de absoluta irresponsável. O senhor falou isso. O ministro da Saúde, que fala muito pouco, some, parece que ele está num aparelho, conspirando, não sei, nunca vejo. O ministro da Saúde disse uma frase, ele diz frases enigmáticas, ele parece o charada do Bate, você fica prestando atenção no charada. Ele fala, e ele disse que deu a entender, que eu faço um esforço para compreender o charada, ele disse o seguinte, que paulatinamente ele ia acabar com o isolamento. Então já era uma outra posição, paulatinamente. E o Wanderson disse que ontem era o 18º dia da epidemia, 18ª semana, perdão, da epidemia. E o ápice ocorreria na 27ª, foi o que ele disse. Né? Portanto, entre 18ª semana e 27ª tem 9 semanas. 9 semanas são 2 meses e mais uma semana. Então, eu pressuposto, fazendo uma conta muito complexa, né, que nós passaríamos o mês de maio, o mês de junho até o início de julho. Eram 3 falas, portanto, absolutamente díspares. Secretário-geral, ministro e o Wanderson. E ninguém fala nada. E a vida segue. E a vida segue e tem 474 mortes. UTIs já superlotadas e a gravidade vai aumentar o número de contaminados e óbitos. A situação vai se agravar cada vez mais. Né? É essa a tendência. E ao mesmo tempo tem os setores irresponsáveis do empresariado. Não, precisamos abrir para mais gente morrer. O interior de São Paulo vai ter problemas. Registrem. Né? O interior de São Paulo vai ter problemas. Porque é bom lembrar que uma contaminação hoje, ela vai se manifestar daqui 2 semanas. Então, na medida que vai quebrando com as regras do isolamento social, daqui a pouco, daqui uma quinzena, vai ter um efeito devastador. Então, vocês percebam a irresponsabilidade, não do Wanderson, que é um funcionário de carreira e excelente, o ministro da Saúde, que não sabe nada de SUS, não sabe nada do assunto, e o senhor, com todo respeito, secretário-geral, que é um militar que estava lá na Amazônia, se não me engano, servindo, e que do assunto não entende absolutamente nada. Em suma, nós estamos nas mãos dos governadores e prefeitos responsáveis. Né? E não são todos que são responsáveis, governadores e prefeitos. Então, a grande questão, nós tivemos 474 mortes. Eles são uma espécie, esse pessoal de São Tomé das Trevas, eles querem ver a tragédia para dizer, e aí é capaz de dizer que a culpa da tragédia, vão inventar que a culpa é de alguém.
Ou que o número de mortes é pequeno, pô, para que ter isolamento? É gente que dá raiva, né? Se o número de mortes ainda não alcançou o volume de outros países, uma rapidez, como o caso trágico da Itália, né? Especialmente, mas não só na Europa, foi devido às medidas de isolamento. Né? Foi devido às medidas de isolamento. Ou seja, nós temos um pessoal aqui no Brasil, e grande parte desses que vocalizam esse discurso vem do andar de cima, que eu chamo de elite rastaquera. A elite rastaquera não é o conjunto da elite brasileira, é uma fração dessa elite. E a elite rastaquera, ela tem uma satisfação com o Bolsonaro fantástica. Porque o Bolsonaro tem um primarismo intelectual. A elite rastaquera é primária intelectualmente. Ele é grosso, inculto. A elite rastaquera é grossa, inculta. Ele é preconceituoso. A elite rastaquera é preconceituosa. Ele tem desprezo pela cultura. A elite rastaquera tem desprezo pela cultura. Bolsonaro não tem nenhuma compreensão dos problemas sociais. A elite rastaquera não tem compreensão nenhuma dos problemas sociais. O Bolsonaro tem uma visão de um servilismo em relação aos Estados Unidos. A elite rastaquera ama os Estados Unidos. O Bolsonaro tem uma visão de mundo individualista. A elite rastaquera adora pensar só em si. O Bolsonaro ama violência, odeia os pobres. A elite rastaquera ama violência e odeia os pobres. E é interessante, eu fui vendo e eu estou me referindo a uma fração da elite, entenda-se, né? Já falei 2 vezes nisso, mas tem gente que parece que não entende. Por que eles estão tão satisfeitos com o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro tem desprezo pelo Brasil, a elite rastaquera tem desprezo pelo Brasil. Ela adora shopping. Vai para Miami e fica maravilhada com shopping e tal. Tanto que hoje eu estava brincando, falando em Crime e Castigo e tal, né, do Dostoiévski, a gente estava brincando, alguém falou, mas é capaz, se você falar para a elite rastaquera Crime e Castigo, não vão imaginar que é agora uma marca nova, o nome de shopping em Miami. É isso, a visão que tem essa elite rastaquera é de uma... E o Bolsonaro faz liga com essa elite rastaquera, inculta, né, tem desprezo pela cultura, grossa, racista, né, preconceituosa, né, tudo isso, né, não tem essa visão social, não tem a visão do coletivo, não consegue ter a ideia que nós vivemos no mesmo país, né, que somos uma coletividade. Não existe a visão de coletividade, existe a visão extremamente individual da pessoa. Esse que é o empresário que abrir de qualquer jeito a sua loja, o seu empreendimento. Vai morrer as pessoas, mas e daí? Né? Mas isso é pouco. Lembra aquele, né, subcelebridade? Vai morrer 8 mil, pô. Mas uma hora vai morrer, diz a subcelebridade. O sujeito que tem um QI, né, de galinha, né? Tem vários aí, né? Mas é a fração da elite, que eu chamo de elite rastaquera, ela tem uma identificação com o Bolsonaro. Isso explica que apesar dele já ter feito tudo que fez, e não foi pouco, continua a apoiá-lo e tê-lo como referência. Né? Como homem de força, que toma decisões, em suma tem essa visão absolutamente equivocada da tragédia que nós somos, e sonha no fundo com um Estado policial, adoraria um Estado policial repressivo, adoraria, é o que o Bolsonaro também adoraria, né? Ambos, a elite rastaquera e o Bolsonaro têm ódio da Constituição. Né? Acho que isso daqui não serve para nada, é um conjunto de leis absurdas, tal. Tem que dar todo o poder a nós, acabar com os pobres. Lembra quando ele falou que ele ia jogar uma bomba, um míssil, lá, se não me engano era na Rocinha ou em outra comunidade lá no Rio de Janeiro? A elite rastaquera pensa assim também, né? Odeia o Brasil. Né? Quando se fala em tributação, agora de grandes fortunas, eu vou embora do Brasil. Vai embora. Aonde você vai ganhar o que você ganha aqui no Brasil? Né? Aonde você vai pagar tributos tão baixos como aqui no Brasil? Em nenhum lugar. Então o Bolsonaro é a representação mais fiel da elite rastaquera. Então vamos ao segundo ponto de hoje.
O segundo ponto de hoje, além dessa tragédia da saúde, notícia péssima tal, e além dessas considerações que eu fiz sobre a Elite Rastaqueri, que o Bolsonaro é a sua mais perfeita tradução parodiando o poeta popular, né? Não é Rita Lee aqui, mas é a Elite Rastaquera, né? Aproveitando uma passagem lá de Sampa. Bem, a questão que se coloca, e aí é interessante, o que é o Bolsonaro, né? Como explicá-lo? É a pergunta acho que, né, que muitos estrangeiros fazem, mas aqui entre nós também. Ele disse hoje que fake é liberdade de expressão. Ou seja, você produz uma mentira, espalha uma mentira, prejudica uma pessoa, centenas, milhares, milhões, no caso de uma doença como o coronavírus, né? Do vírus que se espalha rapidamente, ele diz que não é nada, etc. tal. Então ele acha que fake é liberdade de expressão e estaria garantido. Olha a ignorância. Pela Constituição, não criminoso. Como eu digo criminoso, porque só o Sérgio Moro, quando fez o pronunciamento, foram 6 crimes ali, hein? Falsidade ideológica, advocacia administrativa, corrupção, obstrução da justiça. Crime e Bolsonaro são sinônimos, né? Então o que chama atenção é que ele continua falando isso achando que há de eterno, que vai permanecer. E vai cair do cavalo, porque ele está achando que ele está protegido para todo sempre por ser presidente da República, né? Aparentemente, porque no fundo ele tem medo, porque ele é um homem medroso, né? Ele tem as características de um homem medroso, né? Ele sabe que pode ir para a cadeia, E por quê? Se o Lula foi para a cadeia, que foi um presidente que venceu 4 eleições consecutivas, 2002, 6, 10 e 14, 4 eleições consecutivas, porque aqui a Dilma não existiu, entendas, né? Foi para a cadeia, por que o Bolsonaro não pode ir para a cadeia também? E no caso dele, com a caterva, seus filhos fantásticos, e tem os milicianos, que ele é assim, Fabrício Queiroz, Adriano, toda aquela turma, Rony Lessa, ele só se relacionava com essas pessoas, por isso que o seu linguajar é tão baixo, né? É de uma vulgaridade, de marginal, ele tem linguagem de marginal, de pessoas que estão à margem da lei, né? É claro isso. Então o que acontece com o dito cujo? Ele sabe que pode ir para a cadeia, e esse é um dos motivos, né, de que ele começa a ficar muito raivoso, e aí ele começa a dar tiro para todo lado, tiro ideológico, ele é um covarde, né, nunca foi um militar, nunca teve numa ação militar, ou numa missão do exterior, naquelas missões complicadas, como no Congo, por exemplo, o general Santos Cruz teve, ou no Haiti, nada disso. Né? Ele é um mau militar, lembra o coronel Pellegrino falando então tenente em 83? Já repeti isso 500 vezes, né? Então nem precisa repetir mais uma vez. E o interessante é que ele está realmente preocupado com ir para a cadeia junto com a caterva que o cerca, aquela malta, né? E ele pode ir para a cadeia. Essa é uma das questões colocadas, né? E ele sabe que tem muitos crimes atribuídos a ele. E infração penal comum, que está lá nas mãos do ministro Celso de Mello, excelente ministro decano, mais antigo da Suprema Corte, ele sabe, se um inquérito sendo realizado lá, a possibilidade da denúncia ter realmente fundamento é muito grande, será uma denúncia certamente substanciosa, e aí vai ser a batalha na Câmara, porque no caso de infração penal comum, quem julga é o Supremo Tribunal Federal. E nesse caso, não custa recordar que basta o Supremo, o Pleno, receber, que abre-se um processo. O processo de julgamento não é no Senado. Na infração penal comum é no STF. E aí assume o vice-presidente da República, como eu já expliquei algumas vezes. Então, o que eu fico vendo no caso do Bolsonaro, e aí ele começa a trazer os militares para o governo. E nós vivemos hoje numa espécie de artigo 142 light. Né? Porque nós temos uma fonte muito boa ontem conversando, cerca de 300 a 400 oficiais no governo, espalhados na estrutura de governo, 300 a 400. E aí criou-se uma situação anômala, porque parte das Forças Armadas entraram no governo, muita gente, centenas, e que se colocam a todo custo em defesa do governo contra a maioria do povo brasileiro. Mas as Forças Armadas são instituições de Estado, não de governo. Olha a confusão
que o capitão fracassado, né, condenado por terrorismo, saiu com desonra do exército, criou para sua instituição e também com um mecanismo dele de vingança. E insisto, isso aí não é só uma estratégia para usar o exército como se fosse janízaros e não são, como se fosse milícias e não são, porque ele entende o exército como milícia, esse doente. Porque ele só convivia com gente baixa, assassinos. Então ele imagina que as Forças Armadas são milícias. Não são, não são. E ele tem um complexo de inferioridade e uma raiva por ter saído com desonra. E aí ele trouxe também, por essa razão, o exército para desmoralizá-lo. O exército está perdendo, nesse pouco mais de um ano de governo, os 30 anos que conseguiu, entre a redemocratização de 1925 até agora, redefinir seu papel na sociedade. E essa é uma questão central. Foi jogado na lata do lixo, né, os mais de 3 décadas de uma reconstrução do papel das Forças Armadas, em especial do Exército, né, no Brasil. Né, o seu papel institucional. E era uma vitória que tinha ocorrido. Basta ver o papel do Exército na República Velha, as constantes insurreições, né? Os problemas que vai ter depois na década de 30, eu estou me referindo ao século XX, e as intervenções no período 45-64 e depois os 21 anos do regime militar. Essa questão estava sendo caminhada, ou seja, o processo de profissionalização. Mas o capitão fracassado, o psicopata, o criminoso, trouxe o Exército para defendê-lo como se fosse milícias, insisto. E o Exército caiu na armadilha. A questão que se coloca hoje às lideranças do Exército, especialmente do alto comando do Exército, é como enfrentar essa situação de alguém que quer usar uma instituição de Estado para defender um governo criminoso. Essa é a questão central. Ele quer transformar o Exército em milícia. E aí tem de ter resistência por parte do alto comando do Exército, assim como em relação à aeronáutica, assim como em relação à Marinha. Há uma questão importante nisso, fazendo uma correlação para vocês verem que o jornal Estado de São Paulo, na Justiça, né, obteve o direito dos laudos serem divulgados, obter os laudos de exame do Bolsonaro. Está aqui, decisão. A juíza deu prazo de 48 horas para a União fornecer os laudos. E nós vamos ver que o criminoso mentiu. Mais uma mentira, porque ele mente. O Bolsonaro tem como princípio, não tem princípio. Esse é o Bolsonaro. Então o que está aqui, se não for derrubada essa decisão, vocês verão. Naquela viagem aos Estados Unidos, 23 para ser preciso, 23 pessoas se contaminaram. Ele escondeu a contaminação. Aí ele não sustenta uma hora. Porque na hora que se isso aqui for divulgado, eles vão fazer tudo para derrubar. Tenho certeza. Aí vamos ver como ele mentiu. E o presidente não pode mentir. Aí é crime de responsabilidade. É outra coisa. Aí entraria num processo de impeachment, aquele que vai para a Câmara, da Câmara para o Senado. A Câmara autoriza, quem julga é o Senado, e no processo julga. E o julgamento é presidido no Senado pelo presidente CF, que não vota e não participa, só preside. Perfeito? Bem, esse é o quadro. Então eu fico pensando essa relação entre a elite e a elite rastaquera e o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro é o único presidente, né, em país democrático que demitiu o ministro da Saúde. É o único que a sua popularidade, excetuando a questão lá do Peru, né, que desabou em uma série de locais. Veja o que aconteceu na Alemanha, veja o que está acontecendo na Itália, as ações eficazes aqui na Argentina. Até em termos políticos, vamos pensar naquela política eleitoral só, você valoriza a liderança, mas não tem liderança, porque ele é mandrião. Ele é mandrião, ele não pega um livro aqui e estuda, ele acha que o coronavírus é um mosquito. Ele acha que o coronavírus é um mosquito. Lembra a história da lotérica? Coloca vidro blindado e vocês estão protegidos. Ele não sabe o que é o coronavírus. Então, nós não podemos deixar um homem que não comandava um batalhão, segundo o coronel Pellegrini, não conseguia comandar um batalhão com 30 soldados, pode comandar um país com 210 milhões de habitantes? É a pergunta. E uma questão importante que eu queria falar com vocês, os Estados Unidos já está querendo criar dificuldades, quarentena, para brasileiros que vão para lá. O Trump já disse, citou nominalmente o Brasil, que estava com o governador da Flórida, um destino muito procurado pelos brasileiros, como é sabido, né? Está querendo criar dificuldades. Algo que eu já tinha falado aqui,
Né? Lembra a história da Lei de Segurança Nacional? Augusto Aras usou agora. Né? Isso aqui também eu tinha falado. Então vocês podem assistir o canal, uma outra vantagem é que tem previsões, só não tem a Mega Sena. Bem, tem 3 números que eu posso falar, 13, 17 e 23. Os outros 3 vocês acham. Mas aqui é esse espaço, né? Que são coisas que basta você olhar, se distanciar do objeto no sentido acadêmico, não ter parti-pris, que algumas coisas são evidentes. Quer dizer, os Estados Unidos, o Trump, em todo momento que conseguiu humilhar o Brasil, humilhou. Porque sabia que do outro lado tinha um servo, um Zé Dias. Vai lembrar do Machado de Assis, um José Dias. É isso. Que é esse que é o criminoso Bolsonaro, um traidor da pátria. Porque quem trai a Constituição, trai a pátria. Ele é um traidor. Né? E que se ajoelha aos interesses imperiais. O Brasil não ganhou nada dessa traição que ele dizia, né? Junto com o Beato Salu. Né? Com o Beato Salu. A questão que se coloca, não só nós tivemos problemas em relação às nossas exportações, como nós perderemos, eu falei aqui, o agronegócio brasileiro, e eu cantei essa bola há meses, tá cheio de vídeos aqui, que vai ser ocupado o mercado chinês, depois de passar tudo isso, pelo acordo com os Estados Unidos, na questão da balança comercial entre os 2 países, que é deficitária para os Estados Unidos, como é sabido. A China vai retalhar o Brasil, né? Porque sucessivos ataques à China, agora por causa da Embraer, imagina, não vou entrar na questão da Embraer, voltou a questão dos ataques à China, né? Vai retaliar, porque ela pode comprar de quem ela quiser, ela tem direito. Ela compra de quem ela quer, ela tem dinheiro, vai comprar da Argentina, grande parte do que compra do Brasil. A parte de açúcar, etanol, pode comprar da Índia e o resto vai comprar dos Estados Unidos, que vai dar graças a Deus. Né? Claro, e nós vamos perder os nossos mercados. Nós tínhamos dito isso. E vai ter problemas também em relação, eu tinha cantado a bola, basta assistir os outros vídeos, em relação ao deslocamento de brasileiros e das nossas exportações. Tinha dito isso, né? Falei para vocês. E é o que está ocorrendo agora, ele já, de antemão, já falou isso. E o Bolsonaro que se ajoelhou, o Bolsonaro chegou a dizer que apoiaria, nos jardins da Casa Branca, que apoiaria a reeleição do Trump, onde já se viu. E na época, vocês se recordam, o Eduardo Bananinha ia ser o embaixador, Eduardo Bananinha, que você cai de 4 não levanta nem com guindaste. O Eduardo Bananinha, que não sabia que era o Kissinger. Numa entrevista, alguém falou, bem, o que o senhor acha então do Kissinger? Ele olhou, falou, quem é? Não sabia. Isso, mas eu falei Metternich. Meu Deus! Né? Para aquele cérebro que deve ter 2 neurônios e que não se comunicam entre si. O Bananinha. E lembra que ele dizia, o criminoso Bolsonaro, marginal, que ia colocar seu filho criminoso como embaixador do Brasil. E dizia que ele tinha excelentes relações com a família Trump. Então a relação não era entre Estado e Estado. Nem entre, o que não deve ser, governo com governo. Seria entre famílias, a família Bolsonaro, que é sinônimo de crime, com a família Trump, onde já se viu, esqueceram do assunto, vocês observaram? Puxa, 1 ano atrás, 6 meses, o Bananinha que não sabe nada, se colocar um planisfério, ele não identifica os continentes. Mas o Brasil ficou quase 1 ano sem embaixador nos Estados Unidos, porque o marginal que está na presidência da República queria colocar o filho criminoso. Né? É isso. Quer dizer, o nosso país, pós-coronavírus, tem condições de se recolocar na ordem econômica internacional tendo um criminoso na presidência da República? Tem ou não tem? Não tem, qualquer um sabe. Mas, como eu digo sempre, parodiando um francês, na verdade é a passagem de um livro. Assim como o hábito não faz o monge, a crise não faz o impeachment. É necessário a ação dos indivíduos, da sociedade, dos partidos, da sociedade organizada. O número de mortes agora vai crescer. Vai começar a colocar os mortos dentro de câmaras frigoríficas em caminhões. Tem gente que vai morrer na calçada. Né? A crise vai se aprofundar. E agora, tem boas matérias hoje, inclusive no Globo, tem uma bela entrevista com o Adam Tuzzi, muito bom, historiador e economista, leio. A recessão pode ser não só 2020, mas 2021. E alguns falam problemas terríveis internacionalmente em 2022. Ou seja, nós vamos estar na pior recessão da história do Brasil republicana, mas numa relação distinta do que tivemos no passado. Por exemplo, em outros momentos que nós tivemos recessão, mas a economia internacional estava crescendo, como 2015, 2016. A situação é outra, é pior ainda. E as pessoas estão se imaginando, olha, a elite rastaquera, que acha que o problema é você acabar com o isolamento.
Está aí tudo resolvido. Haja primarismo. Vamos pensar um pouco. É que perdeu os seus pensar. A Fiesp chegou como presidente Roberto Simos. Hoje tem presidente um senhor que sequer tem indústria, que preside a Federação das Indústrias. Roberto Simos escreveu um monte de livros, uma importante história econômica. Foi deputado constituinte em 33, 34. Alguém preocupado com a questão do Brasil, ter um projeto para o país. A elite rastaquera só olha para ela. Ela tem espelho, ela não olha o entorno. O cavalo é assim. A elite rastaquera tem um espelho assim. Ela não vê, ela só se vê. Né? Por isso que eu sempre digo que o Brasil, os brasileiros, são muito melhores do que essa elite traidora. Né? Fração dessa elite, sempre insisto. Porque o brasileiro é trabalhador, é honesto, quer melhorar de vida, recebe, é solidário, doa. Poxa, um país que recebeu imigrantes no mundo inteiro, os deslocamentos internos populacionais, poxa vida. Nós somos outra coisa, não somos a lata de lixo da elite rastaquera. E muito menos somos o marginal, o criminoso, o Bolsonaro, né? E o pessoal brinca, eu gosto quando você fala catera. Então tudo bem, a catera, aquela malta que está ali, que não é fácil. Bem, se você gostou dessa live, de tantas outras lives do meu canal, não se inscreveu, escreva lá, blog do Villa, Marco Antônio Villa, ative as notificações, utilize suas páginas de comentários, coloque like no que vocês gostaram. Lembro sempre do curso, que está no www.cursosdovilla.com.br, né? Lá vocês encontrarão o primeiro curso, são vários que serão oferecidos, História da Ditadura Militar no Brasil. Nós estamos toda hora nos encontrando, sempre atento, né? Atento aí a toda a conjuntura, o que está acontecendo, né? Tentando buscar um olhar diferente, né? Um olhar que parte do pressuposto da história, de uma reflexão crítica, independente, sem rabo preso com ninguém, o que é fundamental, porque sem pensamento crítico não há ciência. Isso eu estou dizendo uma obviedade, mas isso no Brasil é algo que parece ser revolucionário. Nos encontramos amanhã. Até.